Já se passaram 46 anos desde o primeiro pouso, mas a Lua ainda é um mistério para nós. Ao olhar para a Lua à noite, sentimos algo familiar e ao mesmo tempo estranho. Na verdade, a Terra não deveria ter uma Lua desse tamanho. Se olharmos para os outros planetas, só planetas muito maiores têm luas tão grandes assim. A teoria oficial diz que a Lua surgiu após uma catástrofe cósmica. Há 4 bilhões de anos, um planetóide do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Os destroços dessa colisão se aglutinaram e depois formaram a Lua. A Lua está a 384.400 km da Terra hoje. Essa distância, apesar de parecer arbitrária, é crucial, principalmente em um eclipse solar. Após sua formação, a Lua estava 20 vezes mais próxima da Terra do que hoje. As marés da Terra existem devido à gravidade da Lua. Há 4 bilhões de anos, a Lua ficava a cerca de 25 mil quilômetros da Terra. Pensem em como seria difícil ou impossível seria a vida para nós, seres humanos, se vivêssemos naquela época. Como a Lua estava mais próxima, suas forças eram mais intensas e as marés muito mais fortes. O dia tinha só 6 horas, pois a Terra girava mais rápido em seu eixo. A distância entre a Terra e a Lua aumentou até que um dia passou a ter 24 horas. A distância continua aumentando. Um dia, a Lua quase escapará da Terra e um dia durará 27 vezes mais do que hoje. A Lua completa uma rotação em seu eixo enquanto faz uma órbita ao redor da Terra. Por isso, da Terra vemos só um lado da Lua. Sempre nos perguntamos, o que há do outro lado da Lua? Claro que já enviaram sondas lunares para esse lado invisível da Lua. O interessante aqui é que desse lado há muito menos crateras de impacto do que no lado que conhecemos. Lá foram achadas fissuras de tensão relativamente jovens, como se a Lua tivesse sido dividida em duas. O que causou essas fissuras tão cedo? A Lua tem um diâmetro de cerca de 3.476 km, isso é um quarto do diâmetro da Terra. 10 voltas ao redor do Equador equivalem à distância da Terra à Lua. Aliás, a distância até o Sol é 400 vezes maior. Se o Sol fosse uma laranja, a Terra teria o tamanho de um grão de arroz. Nessa escala, a distância do Sol à Terra seria de 10 metros. Tentem imaginar nessa escala essa distância inacreditável. Lembrem-se, isso ainda está longe do tamanho do nosso sistema solar, dos quais existem dezenas de bilhões em nossa galáxia, dos quais também existem dezenas de bilhões no universo. Cientistas australianos descobriram que existem 70 trilhões de estrelas no universo. Isso é um 7 seguido de 22 zeros. Se isso for verdade, existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. Voltando ao eclipse solar, o tamanho da Terra, Lua e Sol também é crucial para que ele ocorra. Então, quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados durante um eclipse solar, não é nada óbvio que a Lua cubra o Sol exatamente. Esses 3 corpos celestes precisam ter esses tamanhos e distâncias exatas para isso ser possível. As condições para um espetáculo assim são, portanto, temporárias. Se a Lua, por exemplo, estivesse um pouco mais próxima da Terra, como de fato já esteve no passado, ela não cobriria apenas o Sol, mas também a atmosfera externa do Sol. Se a Lua estiver mais distante da Terra, durante um eclipse solar, ainda será possível ver um anel do Sol ao redor dela. O eclipse solar é um grande evento cósmico. A Terra tem 4 bilhões de anos e vivemos justamente no período em que isso pode ocorrer. Júpiter, por exemplo, tem 67 luas e nenhuma delas permite que ocorra um eclipse solar total em Júpiter. Qual seria o significado simbólico do eclipse solar para nós, humanos? Dizem que, antigamente, durante guerras, a batalha parava imediatamente ao ocorrer um eclipse solar. Ou imaginem as pessoas que não sabiam o que estava acontecendo no céu. Que medo deve ter sido esse? O eclipse solar talvez sempre nos lembre de como somos privilegiados e de como devemos ser gratos. Sobre o estado da Terra e as condições ideais dos 3 corpos celestes, Terra, Sol e Lua, para possibilitar a vida aqui. Essa coincidência cósmica, como dizem os astrônomos, deveria nos fazer refletir e fascinar. Voltando aos 3 corpos celestes ajustados. O Sol tem diâmetro cerca de 400 vezes maior que a Lua.
Ao mesmo tempo, a distância da Terra ao Sol também é cerca de 400 vezes maior do que a distância da Terra à Lua. É um fato incrível que o fator 400 apareça em ambos os casos. A relação entre a distância Terra-Sol e Terra-Lua e a relação entre o diâmetro do Sol e o diâmetro da Lua é, portanto, 400. Por isso, da Terra, o Sol parece ter o mesmo tamanho que a Lua. O Sol é 400 vezes maior e está 400 vezes mais longe da Terra do que a Lua. Por isso, apenas nessas proporções, a Lua consegue cobrir exatamente o Sol ao ficar entre a Terra e o Sol. Com essa lógica de cobertura, vocês podem calcular o diâmetro da Lua usando um objeto esférico para cobri-la exatamente com os olhos. O raio desse objeto esférico, dividido pela distância dos seus olhos até esse objeto, é igual ao raio do objeto coberto, ou seja, da Lua, dividido pela distância dos seus olhos até a Lua. Basta saber a distância da Terra à Lua para calcular seu diâmetro. Uma ervilha de 6 milímetros cobre a Lua cheia se segurada a 66 centímetros do olho. Disso, obtemos facilmente a seguinte equação, que só precisa ser resolvida para x. Esses três corpos estão ligados exatamente nessa proporção. Imagine seu olho como a Terra, a ervilha como a Lua e a verdadeira Lua como o Sol. E dizem que vocês são pegos por acaso. Apesar dos diferentes tamanhos desses objetos, há uma distância entre os três, de modo que a ervilha cobre a Lua. Quão improvável é isso?